No livro de Números 12:10, aparece uma insurgência de Miriam e de Arão. São irmãos de Moisés, mas se insurgiram contra ele sob a alegação de que ele não era o único líder do povo hebreu. Deus ficou irado com essa situação. Chamou os três à tenda do concerto. Havia uma tenda no deserto, onde Deus entrava nela e falava face a face com Moisés. E Deus chamou os três. À porta da tenda Moisés ficou, e dentro dela entraram Arão e Miriam. Deus, depois de ter dito a eles que ele escolheu Moisés para ser o seu representante, Deus ficou irado e fez Miriam ficar leprosa da ponta da cabeça até a ponta dos pés. A Bíblia diz que ela ficou leprosa, totalmente leprosa, branca como a neve. Eu nunca vi esse tipo de lepra, mas ela existe sim. Em um outro momento, em Números 24:9, Corá, Datã e Abirão se insurgiram contra Moisés. Ou seja, mais uma insurreição contra Moisés. Moisés lhes disse: fiquem vocês de um lado, e eu e o povo que não se insurgiu do meu lado. E vamos clamar a Deus para ver o que acontece. Pois bem, Corá, Datã e Abirão, suas esposas e seus filhos, crianças ainda, foram engolidos pela areia do deserto. Um buraco se abriu debaixo dos pés deles e eles foram consumidos, enterrados vivos. E é isso mesmo que você está ouvindo. Deus enterrou eles vivos. Eu acho que é uma das piores mortes que existe, né? Mas havia 250 homens que havia do lado de Corá, Datã e Abirão. 250 homens acenderam incenso para Deus. Sabe o que Deus fez? Incendiou os 250, os matou queimados, torraram igual carvão. Por que eu estou contando essas histórias para vocês? Porque as pessoas do meu século pintam a Deus como um ser bonzinho e misericordioso, um Deus que aceita tudo. Gente, não é esse o entendimento que vem do Espírito Santo. Deus, ele é bonzinho, ele é misericordioso e ele te aceita. Mas se você não abandonar os teus pecados, você vai conhecer a ira de Deus. E eu não quero estar perto de você quando ele ficar irado porque você não o aceitou. Ou se o aceitou sob suas próprias condições. Você disse em seu coração: essa é a minha condição de aceitação do Evangelho. O Evangelho não tem que ser a minha vontade, nem a vontade do pastor, e nem a sua. Tem que ser aquilo que está na Bíblia. Se a Bíblia manda fazer, eu tenho que fazer. Se a Bíblia diz, através de Jesus, pare de pecar, você tem que parar de pecar. Ah, mas eu não consigo parar. Eu já constituí outra família, tenho uma amante. Sinto muito, você tem que decidir com qual vai ficar e abandonar uma vida de erro. E não adianta você dizer: ah, mas na Bíblia os homens tinham várias esposas, várias mulheres. Tinham, porque eles eram tão incrédulos quanto você, quanto a necessidade de ter ou não mais de uma mulher. Porque se Deus deu Eva para Adão, uma única mulher, por que o homem precisaria de mais de uma? E se você estudar a palavra do Senhor, tu vai ver que todas essas decisões de ter uma esposa a mais trouxe consequências que até hoje a gente vê na televisão. Quer ver um exemplo? Os filhos de Abraão, os filhos de Jacó. De Abraão teve a Isaac e Ismael. Ismael é o pai de todo povo que não é judeu. Todos. Você tem Israel, da descendência de Isaac, e você tem todo aquele povo árabe, que é da descendência de Ismael. Olha o conflito que tem até hoje, olha a guerra que tem até hoje.
Israel vive em guerra contra todos aqueles povos. É claro que não é só esse o motivo, né, o fato deles quererem ter mais de uma mulher, que acarreta tudo isso. Não. Há um teor aí, um conteúdo espiritual. O diabo quer porque quer destruir Israel e matar todos os israelenses para que não se cumpram as profecias. Para que não se cumpram as profecias que estão na Bíblia. O diabo está preocupado, rapaz. Ele sabe que se Israel não sucumbir, não acabarem com essa nação, as profecias vão se cumprir e o diabo, felizmente, né? O diabo vai para o inferno também, para o lago de fogo, onde ele vai queimar e vai gritar muito. Eu tô rindo porque Israel vive em guerra desde quando ele existe. Desde quando Israel existe, ele vive em guerra. E não acaba nunca, e não vai acabar. Está no Apocalipse, aquela guerra que está em Israel é para sempre. Não minto, preciso refazer aqui o raciocínio. Vai ter assim, 3 anos e meio de paz, que vai vir um anticristo, esse canalha, enganador, ele vai vir e vai dar a Israel 3 anos e meio de paz. E eles vão adorar esse homem como se ele fosse Deus. Aí depois dos 3 anos e meio, o anticristo vai falar, agora chega, agora eu vou pisar no pescoço de vocês, israelenses. E aí eles vão reconhecer que o Jesus que eles crucificaram há 2000 anos era e é o rei dos judeus. Que Deus abençoe todos vocês. Desculpa eu ficar rindo, mas nem eu imaginava que tais palavras sairiam de minha boca. Entenderam então por que Deus não é Deus bonzinho? Olha só, repetindo aqui. Corá, Datã e Abirão, suas esposas e seus filhos, criancinhas, tá? Foram engolidos pela areia do deserto que se abriu debaixo dos pés deles. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, achavam que tinham que ter tanta autoridade quanto Moisés para mandar nos hebreus. Deus os chamou na tenda do concerto, a ira dele se acendeu e Miriam ficou leprosa. Você pode estar perguntando, e Arão? Por que Arão não sofreu nada? Eu acredito que Arão entrou de bucha. Arão não tinha noção do que estava fazendo e Deus entendeu dessa forma e por isso não o amaldiçoou. Quanto a Miriam, ela é que deve ter ficado iludindo, né? Envolvendo Arão nessa insurreição contra Moisés. Por isso ela ficou leprosa. Ah, tá. Depois Arão suplicou a Moisés que pedisse a Deus para tirar a lepra de Miriam. E Miriam ficou leprosa 7 dias, gente. 7 dias. Moisés orou e a lepra desapareceu. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.